Fala galera, tudo bem aí? Todo mundo pronto para mais uma aula? Hoje a gente chega na aula número 7 de ADM. Bora lá, galera, bora não perder tempo. Eu sei que todo mundo tá bem, eu sempre pergunto toda aula, mas hoje eu tô confiante, tá todo mundo bem por aí. Então, bora lá para nossa aula, aula número 7. Já vou compartilhar a tela aqui, porque hoje a aula é bastante prática, gente. A gente vai pôr bastante a mão na massa. Hoje a gente vai falar sobre plano de negócios e Canvas. É uma aula bem mão na massa mesmo. A gente vai construir um Canvas juntos aqui, entender como é que isso funciona. Essa aula aqui está lá na página 61 e até a 77, tem bastante assunto na apostila. Lembrando sempre que aqui na aula eu trago um pouco do conceito, então a gente discute sobre o tema, a gente fala sobre os pontos mais importantes sobre ele. E se vocês quiserem saber mais detalhes sobre o assunto, bora lá na apostila, tem bastante coisa interessante, a gente está seguindo toda a apostila em nossas aulas. Então, bora lá, página 61, para vocês aprenderem mais no detalhe, mas vamos começar a nossa aula. Lembrando sempre, pessoal, que aqui ele não quer mudar, mudou de slide. Lembrando sempre que a gente vai continuar com as aulas online por conta da pandemia. Eu acho que as coisas já estão melhorando, o cenário está um pouco menos pior. Não vou dizer que o cenário está bom, porque o cenário não está bom ainda, mas já está menos pior. A gente já começa a ter algumas perspectivas do que vai acontecer. O comércio já começou a abrir, já começou a liberar um pouco bar e restaurante, mas a galera tem que ter um pouco mais de pudor, né, para não encher e tudo mais. E em algum momento vai liberar as escolas também. Então, galera, enquanto a gente não tiver liberado para voltar para Anguera, o governo liberar e tudo mais, a gente está aproveitando para ter as aulas online. Então, pessoal, bora aproveitar esse momento. Tem gente que não está aproveitando, que tá pegando essa pandemia ou para descansar, ou para fazer alguma coisa que não é se preparar para o mercado. Não estão errados, é só uma questão de escolha. Então, eu espero que vocês estejam escolhendo aprender, se desenvolver, se preparar para o mercado. Então, galera, bora lá aprender. E vamos falar do quê? De ADM. Aqui nessa aula nós falamos sobre administração. Então, a gente já passou por logística, a gente já passou por RH, a gente já passou também por marketing, foi o último módulo, e agora a gente fala de administração. E o que a gente já falou em todas as aulas de administração, né? A gente já falou sobre conceito e mercado de administração, então o que um administrador faz, qual que é a função dele, o que ele vai aprender na faculdade. A gente falou sobre ser uma função genérica, então ele vai aprender como funciona a empresa como um todo, e depois disso, é importante ele se especializar em alguma coisa, né, para ele poder atuar em alguma dessas áreas. Então, ele vai ver na faculdade de marketing, finanças, estratégia, vai ver logística, vai ver RH, então ele vai ver um monte de coisa interessante que acontece dentro da empresa e que faz a empresa funcionar. Depois a gente falou sobre organizações e empresas, o que é uma organização, o que é uma empresa, o que é um conjunto de pessoas com um objetivo comum. A gente falou sobre os tipos de empresa, primeiro, segundo, terceiro setor, que é governo privado e sem fins lucrativos. Então a gente falou sobre bastante coisa interessante aí nessa aula também. Aí a gente partiu para a estratégia, falou um pouco sobre a importância da estratégia da empresa. Uma empresa sem estratégia é igual um barco sem rumo, ele fica andando em círculo, ele não chega em lugar nenhum, e quando não chega, não sabe se era para chegar lá ou não. Então a estratégia guia a empresa para onde ela vai chegar. Depois a gente falou sobre marketing, né? A gente revisou alguns conceitos de marketing, do módulo de marketing, falou sobre os 4Ps, que é uma coisa bastante importante que não foi abordada, então foi um assunto adicional que a gente falou agora em marketing. Revisou um pouco sobre pesquisa de mercado, análise de mercado e tudo mais que a gente tinha falado lá em marketing, revisou. Depois entrou em gestão de pessoas, então a gente falou a importância de gerir pessoas, a importância das pessoas estarem no mesmo foco em prol da empresa, para a empresa crescer e se desenvolver. Falou um pouquinho da importância do RH na gestão das pessoas, então revisou um pouquinho também de conceitos que a gente teve lá no módulo de RH. E na última aula a gente falou sobre o assunto que eu gosto pra caramba, que é empreendedorismo. Então a gente falou o que é um empreendedor, o que o empreendedor faz. A gente falou também um pouquinho sobre a função de analisar o mercado e poder criar a sua empresa com base em uma dor do mercado. Então, a gente falou que
A gente não falou esse termo, mas eu gosto de usar bastante. O empreendedor, ele é um médico da sociedade, então ele vê uma dor na sociedade e procura uma solução para essa dor. Então a gente falou bastante sobre isso. Hoje a aula também continua sendo um pouco na base do empreendedorismo, porque a ADM está muito focado nisso daí, né? Então, muitas pessoas de ADM querem empreender, querem ter a sua própria empresa, e é um dos cursos que mais ajuda a ter a sua própria empresa, porque você tem conceitos de tudo que funciona dentro de uma empresa como um todo. Então, é um curso que mais pode te ajudar a empreender, é um curso de ADM. Então, gente, se vocês viram algum tema aqui que eu fiz um highlight, tipo, um resumo bem rápido, se vocês viram, falam assim, pô, não lembro disso, eu quero aprender um pouco mais daquilo, eu quero falar sobre empreendedorismo, estratégia. A gente falou também sobre cultura lá na estratégia novamente. Então, gente, se vocês quiserem revisar, todas as aulas estão abertas. Se vocês entrarem lá, quando eu tiro uma aula minha, vocês podem ver a playlist do Thiago. Então, podem ver até aulas de marketing de novo, estão todas abertas lá no canal do Qualifique. Então, fiquem à vontade, pessoal, para reassistir, assistir novamente, aprender, tirar dúvida. Lembrando que sempre que quiserem, me mandem um WhatsApp. Eu sempre respondo o mais rápido possível. Só uma dica, se quiserem velocidade na resposta, mandem mensagem, manda áudio, eu demoro para ouvir o áudio. Então, áudio, o tempo de resposta é maior. Então, se vocês quiserem uma resposta mais rápida, mandem uma mensagem de texto. Beleza, gente? Então, bora lá. Hoje a gente vai falar de Canvas, mas antes de falar de Canvas, a gente vai falar sobre o que é um plano de negócio. O Canvas, nessa figura aqui, na verdade, é uma figura relacionada ao gerenciamento de projetos, que é a metodologia Scrum e tudo mais. Mas o Canvas nada mais é do que um dash, né, um painel como esse, onde você vai colocar post-its ali, assim como está aqui no GIF, para criar toda a estratégia e estrutura da sua empresa antes mesmo de começar a fazer a empresa funcionar. Aqui você vai lá e pega a ideia e vê se essa ideia faz sentido ou não, colocando informações nela. Mas, como toda aula, né, a gente tem sempre uma introdução. Eu peguei um videozinho bem legal do Sebrae que fala como elaborar um plano de negócio. Antes da gente entrar sobre o plano de negócio, que a gente vai falar sobre plano de negócio e depois a gente vai falar sobre o Canvas, que são complementares ali. Você pode utilizar os dois para fazer o plano de negócio. E a gente vai entender a vantagem e a desvantagem de cada um deles também, para quem quer abrir seu próprio negócio aí. Vou tirar o fone aqui. Vou dar o play, aumentar o volume, papapá, e bora lá assistir. Olá! Se você pensa em abrir um negócio, com certeza sua intenção é que tudo dê certo, não é mesmo? Mas para que isso ocorra, é necessário fazer um bom planejamento. Para ajudá-lo nisso, existe o plano de negócio. Através dele, você poderá concluir se sua ideia é viável e, assim, buscar informações mais detalhadas sobre o seu ramo, os produtos e serviços que irá oferecer, seus clientes, concorrentes, fornecedores e, principalmente, sobre os pontos fortes e fracos do seu negócio. O plano te ajudará a responder a seguinte pergunta: vale a pena abrir, manter ou ampliar o meu negócio? E claro, quanto mais você conhecer sobre o mercado e sobre o ramo no qual pretende atuar, mais bem feito será o seu plano. As informações são a matéria-prima de qualquer plano de negócio. Portanto, pesquise e procure conhecer tudo sobre a área em que deseja atuar ou na qual já empreende. Elas podem ser obtidas em jornais, revistas, livros, entre outros. O plano de negócio não é um instrumento rígido, é preciso atualizá-lo conforme o negócio e o seu mercado forem mudando. Uma dica para elaborar seu plano é: quanto mais detalhado e centrado em pesquisas consistentes ele for, melhores serão os seus resultados. Além disso, procure fazê-lo de modo organizado. Assim, sempre que precisar consultá-lo, será mais fácil encontrar a informação que deseja. Um plano de negócio bem feito pode ser usado para se conseguir novos sócios e investidores, para estabelecer parcerias com fornecedores e clientes, ou até mesmo ser apresentado a parceiros financeiros para a solicitação de financiamentos. Mas lembre-se, o maior usuário do seu plano é você mesmo. A preparação de um plano de negócio é uma tarefa que exige dedicação, comprometimento e pesquisa, e é fundamental para o sucesso do empreendimento. Faça um bom plano e tenha sucesso em sua carreira empreendedora.
Entenderam mais ou menos aí como funciona, a importância de ter um plano de negócio. Aqui é um resumo bem resumido do resumo que um Sebrae traz, né, sobre o porquê e como elaborar um plano de negócio. E a gente pode ver algumas coisas interessantes aqui, né? Como todo vídeo a gente traz alguns insights, né? O primeiro deles é: o plano de negócio te ajuda a entender o mercado e se vale a pena investir. Então, ele tem uma estrutura que vai te ajudar até mesmo a fazer essas pesquisas, né? Você vê que ele fala para você pesquisar em revista, internet, dados. Então, ele fala bastante sobre a importância de pesquisar, 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 entender e se aprofundar no mercado. Então, ele vai te ajudar a entender se o mercado faz sentido ou não, se faz sentido abrir um negócio, se faz sentido ampliar o seu negócio para uma outra coisa. Então, ele é muito importante para isso. Depois ele te ajuda a estruturar melhor a sua futura empresa. Você vai ver que ele é dividido em tópicos, então você vai fazer o plano de marketing, exatamente aquele que a gente falou lá nas aulas de marketing, incluindo os 4Ps, também faz parte disso daí. Ele vai te falar também como fazer um plano financeiro, como montar uma estratégia para a empresa, como vai ser o fluxo de vendas, como é que vai ser a estrutura organizacional da sua empresa, como é que vai ser a gestão de pessoas. Então, ele te instrui a construir uma empresa como um todo num plano de negócios. E por último, é importante que é algo vivo e deve estar sempre atualizado, tá? O plano de negócios não é uma coisa que você faz hoje e que daqui 5 anos você vai continuar usando ele, porque o mercado muda muito rápido, as coisas mudam muito rápido. Uma pandemia faz você pegar o seu plano de negócio, rasgar e jogar no lixo, porque uma coisa que era o seu diferencial com a pandemia ou um efeito no mercado, alguma coisa assim, pode mudar tudo. O exemplo que eu tenho bem claro para isso daí é a YouGrowth, que é a empresa que eu empreendo, né, que eu sou cofundador. A gente tinha um plano de negócio, a gente tinha uma ideia bem estruturada. Então, a nossa ideia era fazer o que as pessoas faziam presencial, só que online. Então, a gente desenvolvia soft skills, né, que são habilidades socioemocionais, que é liderança, oratória, comunicação, inteligência emocional. A gente trabalhava com tudo isso daí online, sendo que as outras empresas, os concorrentes faziam isso presencial. Só que daí, no meio da pandemia, todo mundo foi para online. Então, o nosso diferencial já era, foi para o saco. E eles têm mais história que a gente, porque a gente é muito mais novo no mercado. Então, se eu seguisse com o meu plano atual, aquele plano que eu tinha, eu ia continuar fracassando, porque estava um total insucesso. Então, eu tive que rasgar aquilo e criar um outro plano de negócio para poder sobreviver. Então, por isso que é importante ter vivo e estar sempre atualizado. E o que é um plano de negócio, né, gente? O que é exatamente isso daí? Nada mais é do que um documento que descreve por escrito os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que esse objetivo seja alcançado. Então, o plano de negócio ele vai te estruturar do zero como construir a empresa. Eu fiz um plano de negócio uma vez, não foi para a YouGrowth, né? A YouGrowth a gente usou outro método para poder criar. A gente fez um plano de negócio uma vez quando eu fiz pós-graduação, então é um negócio bastante denso, bastante detalhes, você começa a analisar tudo, todo o seu plano, quais são suas forças, fraquezas. Lembra que a gente falou de SWOT lá na aula, inclusive, acho que foi o Alan, um professor que deu aula para vocês, que ele falou sobre avaliar o tigre lá, quais são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do tigre. Então, num plano de negócio, você vai fazer isso também, você vai analisar quais são as forças da empresa, fraquezas, vai analisar os concorrentes, o que o concorrente tem de forte, o que você pode oferecer para ganhar daquele concorrente, né? Então, quando o cliente for escolher entre 1 e 8, qual que é o seu diferencial? Então, tudo isso está dentro do plano de negócio e vai te ajudar a construir uma empresa com mais planejamento. Então, um plano de negócio tem uma palavra-chave para ele, que é planejamento, porque a partir do planejamento você vai conseguir identificar todo o papel da sua empresa na sociedade, o produto que ela vai oferecer, como ela vai vender isso. Então, é muito importante saber se planejar muito bem. E por que o plano de negócio é importante, né? Qual que é a importância dele? Primeiro que é uma ferramenta que auxiliará no processo de planejamento. Lembra que eu falei que o planejamento é fundamental? O vídeo do Sebrae falou sobre planejamento, que é fundamental. Então, o plano de negócio te ajuda nesse planejamento. Então, antes de você já sair construindo, imagine você quer construir uma casa e você não planeja se a casa vai ter um banheiro, 2 banheiros, 3 quartos, 1 quarto, meio quarto. Você vai lá, pega o tijolo e começa a construir. Pá, 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 pá. Você vai construir o quê?
Você vai pôr um monte de louça, vai construir uma parede. Porque você não tem um planejamento mínimo. Nem que seja pensando, eu quero 2 quartos, uma cozinha, um banheiro, uma sala. Beleza, já defini um planejamento mínimo, você construindo. Pode ser que eu queria um quarto de 5x5, ser um quarto de 1x1. Então, o quanto mais você planeja, melhor você sai, mais sai de acordo com o que você planejava. Só que tem que estar preparado para poder quebrar tudo aquilo e começar de novo. Então, o planejamento aqui é bastante importante estar flexível a ele. Também é importante pensar em longo prazo, então você vai pensar dentro do plano de negócio como sua empresa estará em 5, 10 e 20 anos. Então, você vai construir um negócio para se preparar para a longevidade, apesar das empresas morrerem rápido no Brasil. O plano de negócio ajuda a te preparar para uma vida mais longínqua aí de empresa, para viver bastante tempo. E por último, ele serve para alcançar o objetivo, é preciso planejar cada passo. Então, para você poder alcançar o seu objetivo do plano de negócio, é muito importante você planejar, entender os clientes, fazer pesquisa de mercado, ver a receita, ver a parte financeira, que a gente vai ter uma aula sobre finanças também, você vai entender sobre qual que é o lucro, qual que é a margem, se isso daí faz sentido ou não. Às vezes está criando um produto que você vende a R$300, só que ele custa para você 400, então cada vez que você vende um produto, você perde R$100. Então não vale a pena ter esse produto, porque você está tendo um prejuízo toda vez que você vende. Então, o plano de negócio vai te ajudar a estruturar tudo isso, até mesmo antes de criar aquilo que você tem para criar. Qual que é a estrutura de um plano de negócio? Né? Uma estrutura básica. Existem vários modelos na internet. Se vocês pesquisarem no Google, vocês podem achar modelos prontos que vão te ajudar a criar. Mas qual que é a estrutura básica dele? Primeiro é um sumário executivo, falando do negócio como um todo, qual que é o nome do negócio, qual é o CNPJ, qual é a função principal, qual é o core business que ele chama, né, que é a função principal do negócio, quem são os sócios, como é que está dividida essa sociedade. Então, uma visão mais geral do negócio, né, um resumo mais ou menos do que você faz ali, que até mesmo se você for buscar investimento, for buscar um sócio, a pessoa vai bater o olho no sumário, ela não vai ler tudo antes de tomar a decisão. Ela bate o olho e fala assim, pô, você quer abrir um açougue novo na região do Tatuapé, só que eu sou vegano, cara, eu não quero ser seu sócio, porque eu não concordo com carne. Então, o cara vai bater o olho ali e falar, não faz sentido isso para mim. O cara vai bater, pô, você abriu um açougue, cara, mano, eu amo muito churrasco. Eu quero fazer parte dessa sociedade. Bora, que a gente vai construir isso juntos. Então, ele vai bater o olho, vai gostar, e se ele gostar, ele tem interesse, ele lê as demais partes para ver se faz sentido. E as demais partes são análise de mercado, então você vai analisar cliente, concorrente, fornecedor, qual que é o poder de compra, o poder de venda do fornecedor. Existem vários, existem um único ele pode pôr o preço que ele quiser, pode mudar quando, você pode ficar na mão dele. Clientes, quem são seus clientes, qual que é o seu público-alvo, qual que é a sua persona que você vai ver isso no plano de marketing ali, quem são seus concorrentes ali que vão competir, tem muitos açougues ali naquela região, como é o costume de compra dos seus clientes, eles costumam pegar o carro e ir até o açougue, eles costumam andar no quarteirão, então tudo isso é importante você analisar. Depois disso a gente faz o plano de marketing, lembra? Objetivo de marketing, qual é o meio de comunicação, vai fazer uma análise SWOT ali, depois a gente vai falar, depois vai falar de novo aqui, porque a análise SWOT aqui é da empresa como um todo, não só da parte de marketing, né? Então, aqui é um SWOT da empresa como um todo. A gente vai incluir os 4 P's também dentro desse plano de marketing, que eu não lembro todo de cabeça, mas é produto, praça, preço. Então, a gente vai incluir também os 4 P's dentro do plano de marketing. Você vai entender, com o seu objetivo de marketing, como você vai criar toda a sua comunicação, seu funil de vendas para falar com o cliente. Depois a gente vai fazer a análise SWOT, que é igual aquela análise do tigre que a gente fez lá na parte de marketing, só que para a empresa como um todo, qual que é a força da sua empresa, qual é a fraqueza, qual é a oportunidade, qual é a ameaça que ela tem dentro desse mercado, e um plano financeiro. Lembrando de SWOT, né, vamos pensar aqui rapidinho, antes da gente falar do plano financeiro, só para recordar a viver. Um plano financeiro é forças. Qual que é a força de um açougue? O meu açougue, ele vende carnes especiais, que não vendem em qualquer açougue. Então, eu vou ter carnes aí, vou ter um tomahawk, eu vou ter um bife de chouriço, eu vou ter um Denver, eu vou ter um dry aged, por exemplo, que são carnes que não se encontram em qualquer lugar. Então, é um açougue de carnes diferenciadas. Talvez no Tatuapé faça sentido, porque é um bairro um pouco mais nobre. Quais são as fraquezas, né? É o custo do meu produto. Então, se o cara quiser pagar
barato na carne não vai querer comprar carne comigo porque eu tenho carnes especiais. Qual que é a oportunidade? Não existe um açougue que vende carnes especiais ali. Então, se o cara quer fazer um churrasco diferenciado, ele tem que ir para outra, ele tem que ir para a Zona Sul, ou para a Zona Norte, ou para o ABC, para comprar esse tipo de carne. Não tem ali, então essa é uma baita oportunidade. Qual que é a ameaça? Não tem um grande desafio para entrar um concorrente. Então, o concorrente é só construir um outro açougue, então a entrada de novos concorrentes é muito rápida. Então, isso também é uma ameaça. Então, fiz uma análise SWOT do meu açougue ali e fez sentido, parte para o abraço, bora construir o açougue. E o plano financeiro, você vai analisar quanto que custa para abrir isso, você vai analisar quanto que eu tenho que gerar de fluxo de caixa lá e quanto dinheiro eu tenho que ter todo mês para pagar funcionário, pagar carne, quanto de carne estraga, quanto tempo demora meu estoque, você vai analisar quanto que tem que vender cada carne para poder ter lucro. Então, você vai fazer uma análise bem profunda financeira desse seu plano de negócios antes de tomar qualquer decisão. Então, o plano de negócios básico tem essa estrutura. E agora, qual que é o problema do plano de negócio, né? Por que hoje, para quem quer empreender, não está mais utilizando o plano de negócio? Apesar dele ser importante, é legal, eu recomendo que vocês façam um plano de negócio para vocês terem uma ideia do que precisa criar em uma empresa. Eu fiz um plano de negócio, só que para o Growth eu não fiz um plano de negócio. Por quê? Porque demora muito para fazer um plano de negócio. Vai demorar meses aí para fazer um plano de negócio bem estruturado. Não é um negócio que você senta e um dia você vai pensando ali, você monta. Não, você tem que sentar, escrever, pesquisar, demora muito. E o mundo está cada vez mais rápido. Então, hoje não faz sentido planejar uma empresa para 10 e 20 anos. Não faz. Você pode até pensar, pô, em 20 anos eu quero estar no mundo todo oferecendo o meu serviço. Você pode pensar nisso no macro, mas não adianta você traçar uma trajetória para 20 anos, não faz sentido. Hoje, as empresas, ainda mais no meio da pandemia, a pandemia você não sabe o dia de amanhã. Então, hoje, seu planejamento é um dia, curto prazo, uma semana longo prazo, uma semana médio prazo, um mês longo prazo. Então, o seu longo prazo, ao invés de 20 anos, é um mês. Porque o dia de amanhã é uma incógnita. Pode ser que mais pessoas ficam doentes, tem um novo pico, igual está tendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estava vindo numa média aqui, chegou num platô, mais ou menos essa quantidade. Ah, vamos liberar geral, galera. Liberou geral, pá, pico catastrófico aqui de pessoas sendo infectadas, fecha tudo de novo. A economia dá aquele boom, dólar dispara. Então, cara, é muito difícil você ter um planejamento de 20 anos aí. Então, pensando normalmente, sem ser fora da pandemia, o planejamento de 1, 3, 5 anos começa a fazer mais sentido. Então, e qual é o outro problema? Como ele demora muito para fazer, quando você termina o plano de negócio, ele está desatualizado. Então, você vai passar sua vida criando planos de negócio até ficar um pronto, só que daí você criou o plano de negócio, ele já está fora, porque já entrou um novo cara no mercado, você tem que reanalisar o concorrente, aí seu preço não faz mais sentido porque está muito caro. Então, cara, plano de negócios é um pouco complexo de ser feito. E eu recomendo fazer para quem nunca fez, para aprender as coisas básicas que a empresa deve ter, mas não focar nele para começar um negócio. E fora isso, existe um outro método que é muito mais rápido e simples para iniciar um negócio e que você vai ver basicamente tudo que se vê no plano de negócios, só que um pouco mais macro, né? Não tão micro. E caso você tenha que se aprofundar em alguma coisa, se aprofunda, não precisa se aprofundar em tudo como o plano de negócios pede. E como chama isso, professor? Isso chama Canvas. Por isso que eu coloquei as duas coisas na mesma aula, né? Porque elas estão conectadas. As duas coisas servem para você iniciar um negócio. Só que o plano de negócio é muito mais complexo, mais detalhado. O Canvas é mais simples e é mais direto ao ponto e é muito mais utilizado. Hoje na Growth nós utilizamos o Canvas para poder criar o que a Growth é hoje. Imagina se eu tivesse feito um plano de negócio, eu ia lançar o Growth só no ano que vem, não ia lançar nesse ano, porque a pandemia bateu no meio do caminho, cagou tudo, ia fazer um plano de negócio pós-pandemia, ia demorar mais um tanto, sendo que a gente já está fazendo tudo em paralelo, criando. Hoje é meio bagunça, gente, sendo bem sincero. E se você não tiver nessa pegada de ir rápido ali no meio da bagunça e poder se preparar, você está meio que fora. Então, gente, mas o que é o Canvas, né, para ser exato? Aqui é uma fotinho de um Canvas. Eu peguei na internet, acho que ele está em inglês. Para quem quer praticar aí, pode dar uma lida nele depois. Mas o Canvas nada mais é do que uma ferramenta essencial para a criação de um plano de negócio.
Então, o Canvas é um modelo que permite visualizar um quadro, quais são as principais funções do negócio. Nele é possível descrever, visualizar e alterar modelos de negócios a qualquer momento. O que é legal do Canvas? Você vai imprimir lá um A3, um A0, vai pôr na parede lá, vai pegar post-it e vai começar a pensar no seu negócio. Então, se você tiver sócios, vocês começam a pensar juntos. Por exemplo, qual que vai ser a proposta de valor? O que nossa empresa vai fazer? Vai vender carne. Então, vender carne. O que mais vai fazer? Vai ter entrega a domicílio? Então, vai ter entrega a domicílio. Então, você começa a ver o que gera valor. E daí você começa a discutir, criar. Você não precisa sentar e ficar pesquisando, analisando. Você vai discutindo e ver, por exemplo, cara, nossa proposta de valor tá boa? Não, a gente pode melhorar alguma coisa. Então, beleza, vamos ver o que os açougues estão fazendo aí. Vamos pesquisar, vamos conhecer açougue, vamos ver na internet. Aí você vai pesquisar também. Só que você não precisa escrever um livro de 300 páginas. Você vai ter um negócio na parede que é super rápido que você vai ali discutindo e fazendo. Delivery não faz mais sentido hoje em dia, porque todo mundo só compra no açougue físico. Tira o delivery daí. Então, o Canvas acaba agilizando esse processo. E qual que é a importância dele, né? Você desenvolve e esboça modelos de negócios novos ou existentes bem rápido. Então, você pode ter 3 Canvas ali, você pode criar 3 negócios do mesmo dia e ver qual negócio faz mais sentido. Eu crio um açougue, um restaurante que vende carne, e eu crio também uma fazenda que cria gado. Então, eles estão correlacionados, mas são 3 negócios totalmente distintos que eu consigo fazer tudo junto com meus sócios, com pessoas, discutindo, vendo possibilidades, tendo ideias e tudo mais. Ele é dividido em 9 blocos, você tem uma visão plena do negócio, você vê como o negócio funciona como um todo, e um Canvas é um facilitador de leitura empresarial. Então, um investidor, por exemplo, ele consegue bater um olho e entender o negócio como um todo. Lógico, para investidor você vai ter que fazer pitch deck, você vai ter que fazer outras coisas aí mais detalhadas, mas ele consegue ter uma visão geral como a empresa funciona. E vamos entender o Canvas, né? Parte por parte do Canvas, né? Eles são 9 partes aqui. Eu vou explicar cada uma dessas partes aqui, então prestem atenção, que eu já vou dar um spoiler para a atividade de hoje. Vocês vão ter que fazer um Canvas. Então, gente, dá um pouquinho de trabalho, mas depois que aprende é super rápido e fácil conseguir fazer um Canvas. E a gente vai ver um exemplo depois que eu explicar um por um. Primeiro deles, proposta de valor. Então, aqui, já está na ordem que deve ser preenchido. Um Canvas, você não preenche numa ordem aleatória. Você tem uma ordem para preencher. E a primeira coisa que você preenche é a proposta de valor da sua empresa. Então, aqui é o conjunto de produtos e serviços que criam valor para um segmento do cliente específico. O que isso significa? Que perguntas você tem que responder aqui? Que valor entregamos ao cliente? Qual problemas estamos ajudando a resolver? Qual necessidade estamos satisfazendo? Que conjunto de produtos e serviços estamos oferecendo para cada segmento de cliente? Vamos pensar aqui. Vamos pensar numa outra coisa. Eu quero vender limão. Lembra na aula passada que tinha um menininho lá que estava vendendo limonada? Então, eu quero ter uma empresa de limonada, né? Qual que é a minha proposta de valor? Vender limão, refrescar as pessoas, dar alguma coisa gostosa para eles beberem. Então, a minha proposta do valor é refrescar as pessoas, né? É vender limonada. Então, e por quê, né? Qual que é a dor que a pessoa está sentindo ali na hora de comprar limonada? Ela está praticando algum esporte, ela está fazendo alguma coisa, está com sede, quer se refrescar e quer alguma coisa que não seja água, então ele vai lá e compra a minha limonada que eu estou ali na rua vendendo. E qual que é o meu segmento de clientes, né? Quais são os diferentes grupos de pessoas a quem uma organização deseja oferecer algo de valor? Para quem estamos criando valor? Quem são os nossos consumidores mais importantes? Aqui, quando a gente fala de segmento de cliente, a gente fala de público-alvo. Lembra que a gente falou lá em marketing de público-alvo? Então, quem são as pessoas que vão comprar a minha limonada? Vão ser as pessoas que estão praticando esportes, então são pessoas que praticam esporte, ou pessoas que estão andando na rua ali, que querem se refrescar, então são pessoas procurando uma maneira de se refrescar. Elas têm entre 30 e 40 anos, mais ou menos, ou mais novas, dependendo do meu público-alvo. Normalmente são mulheres, porque homem se sente tanta sede. Eu estou chutando aqui, gente, não tem nem noção, estou criando alguma coisa aqui. Então eu vou lá e criei o meu público-alvo. Depois disso eu vou fazer o quê? Eu vou ver quais são os canais. Então, quais são os meios empregados pela organização para manter contato com os clientes? Então, como é que eu faço para vender o meu produto?
Isso daqui a gente tinha, né, que é a praça lá nos 4Ps. Então, através de quais canais nossos segmentos de cliente querem ser contatados? Como alcançamos agora? Como nossos canais se integram? Qual funciona melhor? Quais apresentam melhor custo-benefício? Como são integrados à rotina do cliente? Então, aqui basicamente é como que eu vendo o meu produto para o cliente. No meu caso aqui, eu tenho uma empresa que vende limonada na rua, então eu preciso de uma loja física, então meu canal é a loja física, e eu não tenho venda online, então eu não tenho delivery, então eu vendo ali pela loja física, então esse é meu canal. Nós alcançamos os clientes que estão na rua mesmo, então a gente faz a propaganda via panfleto. Então, os canais se integram? Não, porque só tem um canal. Então, eu poderia me integrar, sim, vou começar a vender no iFood. Então, eu tenho dois canais. Eu tenho um canal de delivery e eu tenho um canal físico. Na pandemia, eu não consigo mais vender físico, eu vou lá e me integro ao iFood. Então, eu tenho um novo canal que é o delivery. Qual deles funciona melhor? Então, comecei vendendo delivery, estou bombando de vender suco de limão delivery, porque sou o único, então eu consigo, ao invés de atender o bairro, eu atendo a cidade toda. Então tá indo melhor delivery, eu vou focar mais no delivery. Como isso está integrado à rotina do cliente? Em que momento que ele está comprando o suco de limão, a limonada? Ele está comprando a qualquer momento? Ele compra mais na tarde, mais à noite ou no café da manhã? Então tudo isso é analisado nesse tipo do canal. Depois, só vou tomar um golinho de água aqui, gente, que eu estou falando bastante hoje. Vem o relacionamento com os clientes. Então aqui descreve o tipo de relacionamento que a organização estabelece com seus clientes. Primeiro, que tipo de relacionamento cada um dos nossos segmentos de clientes espera que estabeleçamos com eles? Quais já estabelecemos? Qual o custo de cada um? Como se interagem ao restante do nosso modelo de negócio? Então, aqui, como que eu vou me relacionar com os clientes? Eu vou ter um WhatsApp, por exemplo, que o cara pode pedir. Eu vou ter um call center, que o cara liga no call center lá e pede o suco. Eu vou ter um contato físico ali, que vai ser o meu relacionamento. Eu vou ter uma promoção, por exemplo, que cada 10 sucos de limão que o cliente compra, ele vai ganhar um grátis. Então, eu tenho ali um clube de benefícios. Então, como que eu vou me relacionar com esse cliente, né? Como que eu vou fazer esse relacionamento do dia a dia? Então, por exemplo, eu vou ter um WhatsApp que ele vai poder me falar o que ele achou ou não, ele vai poder me sugerir novos sabores. Então, além de limão, eu vou vender tamarindo e laranja, por exemplo. Então, tudo isso é como eu vou me relacionar com esse cliente. Gente, se tiver um pouquinho complicado, fica tranquilo que daqui a pouco a gente vai ter um exemplo de um canvas feito e vai ficar um pouco mais claro. Fora isso, a internet está cheio de canvas prontos aí para vocês darem uma olhada aí e verem mais ou menos como funciona. Desde Netflix, McDonald's, Nespresso e várias empresas aí. Depois disso, eu vou ver como é que é a minha fonte de receita, né? Como que eu ganho dinheiro com isso? Então, isso aqui descreve a maneira como a organização ganha dinheiro através de cada segmento do cliente. Então, quais valores nossos clientes estão realmente dispostos a pagar? Pelo que eles pagam atualmente? Como pagam? Como preferem pagar? O quanto cada fonte de receita contribui para o total da receita? Então, aqui, como é que eu vou ganhar dinheiro vendendo suco de limão? Simples, vendendo suco de limão. Só que daí eu sou super legal, eu crio o clube do suco de limão. O cara me paga uma mensalidade todo mês, então ele paga R$ 30 por mês e toma quanto suco de limão ele quiser toda vez que ele for lá na minha tenda do suco de limão. Então aqui eu vou ter duas fontes de receita. Eu vou ter a venda unitária, que é a venda unitária do suco de limão, a venda individual, e depois eu vou ter a mensalidade, que é a assinatura. Então o cara vai assinar o meu clube do suco de limão e vai tomar suco de limão à vontade ali toda vez que ele for me visitar. Então eu tenho duas fontes de receita. Terceira opção, eu posso vender sei lá, o próprio limão. Então estou vendo que as pessoas querem comprar meu limão, que ele é muito gostoso para vender suco. Então eu tenho uma terceira fonte de receita que é vender o limão em si. Então eu vendo o unitário suco, eu vendo o unitário limão e eu tenho o clube do limão, que é o clube do suco de limão, que é a pessoa paga uma mensalidade e toma suco à vontade. Então eu tenho 3 fontes de receita aí e posso ter inúmeras outras aí. Eu posso fazer quadros de limão e as pessoas comprarem a arte, sei lá, vender minha arte. Isso também são algumas opções. Depois disso, eu tenho os recursos principais.
Então, descreve a organização das atividades e recursos que são necessários para criar valor para os clientes. Então, quais recursos principais nossa proposta de valor requer, nossos canais de distribuição, relacionamento com o cliente, fonte de receita. Então, aqui é o que eu preciso para fabricar a limonada. Então eu vou precisar de um jarro, vou precisar de um liquidificador para bater a limonada ali, e eu vou precisar de gelo. Então, esses 3 são meus recursos principais. Então, eu preciso do limão. Então, eu vou precisar de limão, jarro, gelo, liquidificador e um copo, que eu vou fornecer o copo para a pessoa tomar. Então, esses são todos os meus recursos principais ali para fazer ele funcionar. Se eu tiver um canal de distribuição ali, por exemplo, se eu for fazer delivery, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de um celular, por exemplo, um aplicativo do iFood, e eu vou precisar do iFood nesse celular. Então, eu preciso de o sistema do iFood funcionando para poder vender delivery. Eu vou vender agora também o clube. Para fazer o clube, eu preciso de um site onde as pessoas se inscrevem e fazem assinatura. Então, eu vou precisar de um site, eu vou precisar hospedar esse site, criar esse site e fazer um fluxo de pagamento no site. Então, tudo isso são recursos principais para fazer o meu negócio funcionar como um todo. Terceiro, quais são as atividades principais? Esse daqui, nesse exemplo, é bem simples, não? Então, as habilidades em realizar as ações necessárias mais importantes para criar valor para os clientes. Quais são as atividades chaves para nossa proposta de valor requer? Quais canais de distribuição? Relacionamento com o cliente, fontes de receita. Então, é bem parecido as perguntas aqui, né? Uma é de recurso, outra de atividade. Então, qual é a atividade-chave? Então, o que eu preciso para fazer uma limonada? Eu preciso cortar o limão, eu preciso colocar o limão para bater no liquidificador e colocar na jarra com gelo, depois colocar num copo. Então, essas são as minhas atividades chave do meu fluxo. Então, é cortar limão, fazer a limonada, vender a limonada. Então, essas são atividades chaves bem simples aí, fácil de fazer. Um açougue a atividade-chave é comprar a carne, cortar a carne nos pedaços, expor a carne e vender a carne. Então, são atividades-chave aí para o seu negócio funcionar. Depois, quais são os principais parceiros, né? Então, quais são as redes de fornecedores e parceiros que fazem o modelo de negócio funcionar? Quem são os principais parceiros, os principais fornecedores? Quais recursos principais estamos adquirindo dos parceiros? Que atividade-chave os parceiros executam? Exemplo, eu não tenho uma plantação de limão em casa, então eu preciso de uma hortifruti parceiro para me vender o limão. Então, o hortifruti, ele é um fornecedor principal, que se não existir esse fornecedor, eu não faço limonada. Porque se eu não tenho limão, eu não consigo fazer limonada. Então, é muito importante eu entender quem são esses parceiros, porque se um deles me deixar na mão, eu não consigo executar a minha atividade. Exemplo, eu quero vender delivery. Eu tenho um iFood. O iFood deu pau, eu não consigo mais vender delivery. Então, o iFood é um parceiro fundamental para conseguir vender delivery. O exemplo que deu no Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, não sei se alguém tentou comprar iFood aí, mas deu pane em geral. Ninguém conseguia comprar nada no iFood. Então, se desse problema, não venderia limonada no Dia dos Namorados. Então, era um parceiro que me deixou na mão. É importante estreitar isso daí, porque você pode precisar de backups. O que significa? Eu tenho hortifruti da esquina ali que me fornece limão. Deu algum problema, eu não estou conseguindo, eu tenho que ter um backup, uma outra hortifruti para substituir. O iFood deu pau, eu tenho que ter um sistema direto por WhatsApp e um motoboy que eu consigo contratar, ou eu mesmo tenho uma moto para entregar. Então, quando você tem parceiro principal, você precisa de backup para eles. É importante você saber quem que é fundamental para o seu negócio. E por último, qual é a estrutura de custos, né? Então, é a descrição de todos os custos envolvidos na operação do negócio. Então, quais são os custos mais importantes do seu modelo de negócio? Quais são os recursos principais, são os mais caros? Quais atividades-chave são as mais caras? Então, o que eu preciso para fazer uma limonada? Eu vou precisar de limão, então eu vou ter custo para comprar o limão. Eu vou precisar ter um liquidificador, então eu tenho o custo da compra do liquidificador ou do aluguel. Eu vou ter o custo da minha barraquinha, então minha barraquinha consome energia, ela consome água, consome várias coisas ali, tem o aluguel dela. Então,
esses são todos os custos que eu tenho que levantar, porque a partir desses custos eu consigo montar a minha receita e quanto que eu vou vender o meu produto para poder ter um lucro. Então é muito importante numerar todos esses custos aí. Beleza, gente? Esses são os 9 pontos. Eu passei por cada um deles. Se você não entendeu algum ou quer revisar, volta lá, assiste de novo esses 9 pontos aí. Se tiver dúvida também, pode mandar o WhatsApp para mim, que eu ajudo vocês a enumerar e falar no mais detalhe de cada um desses pontos. O que a gente vai fazer agora é ter um exemplo. Vocês conseguem todo mundo ver aí? Se não, eu posso mandar esse exemplo para vocês também. Caso alguém não consiga ver direito, pode me perguntar. Então, vamos lá. A gente tem um McDonald's aqui. Esse é o nosso exemplo. Então, ele é um Canvas, você viu que é simples, né? Se não tem muita informação aqui, ele é bastante simples, mas ele agrega bastante, né? Então, qual que é a proposta de valor do McDonald's? Então, eles fornecem o quê? Uma comida rápida, servida com qualidade, consistente em qualquer lugar do mundo. Então, eles querem o quê? Eles querem ter uma comida rápida, que você consiga comprar o lanche rapidamente e adquiri-lo, com qualidade, e que pode ser comprado em qualquer lugar do mundo, tanto que tem McDonald's em toda a esquina. E o outro tem a sua proposta de valor, ele tem a sua própria franquia do McDonald's. Então, além do McDonald's vender comida, vender um hambúrguer, ele também vende franquia. Então, se você quiser ter seu McDonald's, você pode simplesmente ir lá e comprar uma franquia do McDonald's para abrir o seu próprio. Tem um McDonald's em casa, você pega o seu apartamento e faz virar um McDonald's, sei lá. Você pode também, são duas propostas de valores que ele oferece, né? Depois disso, a gente vai para o nosso ponto 2, né? A gente começa sempre falando da proposta de valor, depois a gente vai para segmentos de cliente. Segmentos de cliente, a gente está aqui no último passo aqui, ó. Quem é que compra McDonald's? Famílias, jovens e idosos que desejam comida rápida e saborosa. E no caso aqui da franquia, são empreendedores. Se você quer empreender, você pode ter uma franquia. Então, aqui você tem família, jovens, idosos, qualquer um que deseja uma comida rápida e saborosa, compra McDonald's. E também tem os empreendedores que querem a franquia, simples assim, público-alvo bem genérico, tá? Não está muito aprofundado. Depois disso, vocês podem aprofundar ainda mais, saber qual a idade dessas pessoas e tudo mais. Depois disso, a gente tem o quê? Quais são os canais, né? Onde que o McDonald's vai vender o lanche dele. Então, você vai lá em canais. Então, você tem lojas físicas e drive-thru. E também tem um online app que é para poder fazer a compra lá para delivery. Então, você pode comprar na loja física, você pode utilizar o drive-thru e você pode comprar o delivery. Então, o McDonald's tem 3 maneiras de vender isso daí. Ele não colocou nesse exemplo aqui como adquirir a franquia, mas aqui deve ser o site, né? Ele teria essa outra cor aqui de post-it colocando o site para poder comprar. Depois disso, a gente vai para relacionamento com os clientes. Então, como é que é o relacionamento com o cliente? É o autosserviço. Então, nesse caso aqui, ele está falando que não tem um atendente ali para poder comprar, então você próprio compra isso daí. Então, você vai na loja, tem um totem em compra. No drive-thru, você também tem um totem em compra. Pelo aplicativo, óbvio, você não fala com ninguém, simplesmente compra isso daí para delivery. E no caso de empreendedores aqui, aí sim você tem um contato físico com uma pessoa que vai te falar como ser um franqueado. Você vai ter um site ali para você entender. Então, tem um site aqui, além do autosserviço, tem um site. E depois você tem um canal de dúvidas ali, um representante para te vender a franquia. Depois disso, você vai para fontes de receita. Como é que o McDonald's vende e ganha dinheiro? Primeiro, venda de refeições, venda de lanche. Royalties. Royalties nada mais é do que poder usar a marca do McDonald's. Então, isso aqui é focado para quem quer a franquia. Então, para você poder usar a marca do McDonald's na sua loja do McDonald's, você paga só para ter um M ali na sua loja. E por último, o aluguel dos imóveis, porque muitos McDonald's são do próprio McDonald's e ele aluga um imóvel para você gerenciar. Então, além de pagar um aluguel, você paga um valor para usar a marca McDonald's. Depois disso, você tem os recursos principais, que são aqui recursos-chave, que é a mesma coisa, que são restaurante e imóveis, você precisa de um restaurante, marca, receitas e processos automatizados. Então, a sua receita-chave é voltada no restaurante como um todo, então toda a estrutura do restaurante, aqui ele não entrou em detalhe se é liquidificador, se é chapa, tudo. O restaurante como um todo, a sua marca receita
é fundamental, porque o McDonald's, só o lanche do McDonald's tem aquele gosto, e os processos automatizados que eles usam para fazer uma comida rápida. Depois disso, você vai em atividades principais, que é a parte de cima, que é marketing para divulgar, e vender comida e bebida de forma rápida e consistente. Então, a atividade principal dele é o marketing para divulgar o McDonald's em si, então você vê várias propagandas do McDonald's, até o Amo Muito Tudo Isso, que ficou muito tempo, nem sei se é essa ainda, mas ficou muito tempo no ar. E a parte de vender comida e bebida de forma rápida e consistente é fundamental, porque o McDonald's é conhecido por fazer rápido a comida dele. Então, se ele demorar meia hora para entregar um lanche, não é o McDonald's, está no lugar errado ou ele está fazendo isso muito mal. Então, a atividade-chave dele é uma comida rápida e consistente. Depois disso, você tem as parcerias principais, que são os fornecedores de insumo e alimentos. Como eu falei, o Hortifruti do Limão aqui é o cara que fornece hambúrguer, pão, salada, ketchup, maionese. Então, tudo isso é fundamental. Se o cara do hambúrguer não entregar, não tem lanche. O McDonald's não vende lanche. Então, é muito importante esse parceiro. E, por último, é a estrutura de custos dele, que é salário, os insumos, o marketing. Então, são todos custos que o McDonald's tem para poder operar. Aí aqui tem aluguel, tem um monte de outras coisas aqui também, mas os principais que ele colocou foi o salário dos empregados, insumos e marketing. E construiu o canvas do McDonald's aí de uma forma simples, que no exemplo acho que fica muito mais simples do que o que eu falei para vocês ali quando eu construí o detalhe por detalhe de cada uma das atividades, né? E agora, beleza, gente? Lembrando, se tiver dúvida, pode me perguntar, eu posso ajudar vocês no que for necessário. A gente vai para o nosso desafio. E como é que a gente vai fazer o nosso desafio? A gente vai criar um Canvas. E dá para fazer isso online, super fácil, super tranquilo. Vocês vão entrar nesse link, sebraecanvas.com. O link está aqui embaixo da aula, é só clicar ali e entrar. Vocês vão criar uma conta, você pode criar uma conta do zero ou fazer através do Face, você pode entrar com o Facebook lá, que também é super rápido, então você vai lá aqui em criar conta e vai criar uma conta. Fiquem tranquilos, vocês não vão ficar recebendo um monte de coisa tranqueira, não, pode ficar tranquilo, você cria a conta, só precisa de nome, sobrenome, CPF, e-mail e senha, super rápido. Para quem entrar com o Facebook, vai ter que colocar o CPF ali para finalizar, que é fundamental. Então, finaliza o cadastro ali para quem entrar com o Facebook, coloca o CPF. Não precisa preencher o restante, tá? Só se vocês quiserem preencher, mas não precisa preencher o restante. E clica ali em Novo Canvas, nesse item aqui. Clica aqui em Novo Canvas e vai abrir essa telinha mágica aqui com o Canvas. Você vai colocar o título do Canvas. Nesse título aqui, vocês colocam, por favor, o nome de vocês, a turma e o nome da empresa que vocês vão tomar como base. Então, vocês vão pensar numa empresa, o McDonald's não vale, gente, não vale fazer do McDonald's. Vocês vão pegar uma empresa, qualquer uma, eu quero fazer da Unilever, quero fazer do Burger King, quero fazer da padaria aqui perto de casa, quero fazer do mercado que eu trabalho. Então, vocês podem escolher qualquer empresa que vocês quiserem e vão construir o canvas dessa empresa que vocês querem. Até mesmo se vocês quiserem criar a empresa de vocês, fiquem à vontade, dê um nome para a empresa de vocês e criem a empresa de vocês aqui. Importante ter no título nome, a turma e o nome da empresa que vocês estão fazendo. Depois disso, é só começar a adicionar os itens de acordo com aquela ordem que a gente falou na aula. Então, você vai clicar aqui em adicionar post-it, vai aparecer essa telinha aqui, escrevam um post-it e podem adicionar. Você pode escolher a cor do post-it que você quiser e você vai adicionando as informações aí em cada um dos campos na ordem que a gente falou ali na aula. Depois disso, o seu canvas vai ficar com essa cara. Aqui fiz um canvas qualquer colocando dados. Aqui você pode pôr mais de um post-it, tá? Não precisa se preocupar em pôr um post-it só. E depois você vai clicar em download desse canvas. A hora que o canvas estiver pronto, você deu um nome para o canvas lá, conforme eu combinei com vocês. Aqui embaixo, aqui, ó, embaixo dessa parte aqui, tem esse botãozinho aqui, ó, download. Você vai clicar e vai baixar esse canvas em PDF. Na hora que você baixar o canvas em PDF, você vai lá e vai entrar nesse form aqui, nesse formulário, como a gente tem usado todas as aulas. O link está aqui embaixo também. E você vai me enviar esse arquivo. Então, você vai me enviar o PDF que você baixou aqui desse Canvas para eu avaliar.
Se vocês tiverem dificuldade em criar isso daí, me avisem que eu ajudo vocês, mas é bem simples. Se você seguir esses 9 passos aqui, ó, vocês conseguem fazer essa atividade com louvor. Essa atividade demanda um pouquinho mais de tempo que as demais, mas ela é bastante importante, bastante interessante para ver como funciona o negócio como um todo. Então, eu espero que vocês realmente façam ela com profundidade, no detalhe, para realmente aprender mesmo. Vocês vão ver várias partes da empresa funcionando, até para quem quer criar, quem quer empreender, é bem legal para pôr o seu negócio à prova, entender como o negócio vai funcionar. E se tiverem qualquer dúvida, é só me perguntar. Beleza, gente? Essa era a aula de hoje. A gente falou de plano de negócio, falou de Canvas. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Eu gosto bastante desse tema, como eu falei, empreendedorismo e temas relacionados. Eu gosto muito. Então, se o pessoal, lembrando, se tiverem dúvidas, quiserem perguntar, quiserem conversar, fala, professor, eu quero abrir um negócio, me dá umas dicas, o que você acha? Podem me perguntar, meu WhatsApp está aí para isso. A gente está aqui para ajudar vocês a se desenvolverem e serem pessoas e profissionais cada vez melhores. Beleza, gente? Brigadão. A gente se vê na próxima aula, hein? Um grande abraço e tchau, tchau.